galera, professora Tabita aqui, professora Laísa, novamente para a gente dar continuidade, então, à construção dessas informações dentro da biologia do primeiro ano. Ei, galera, vamos embora que a gente quer, essa é a nossa terceira aula, né, professora Laísa? Isso. A gente quer conhecer vocês, tá bom? Para isso, a gente conta com o envio da foto da turma de vocês, tá bom? Para os professores estirem lá num local mais legal aí que vocês gostam, que vocês curtem da escola, juntamente com o seu professor presencial. Envia ali, o professor vai enviar para o nosso grupo e aí a gente vai começar as postagens das nossas turmas maravilhosas. Aí aquele momento aí do alô, que todo mundo gosta. Isso. E a gente fica muito feliz quando a gente recebe esse material de vocês, verdade. né? Então enviem, mandem fotos. E é isso aí. Vamos começar agora com a aula 3.1. onde a gente vai falar da diversidade e ocupação dos seres vivos. São ainda, gente, noções que vocês já aprenderam no fundamental, mas é um pouquinho mais apurado aqui para você reviver, relembrar. Então vamos lá, né, para o nosso slide, para a nossa lâmina agora. Bora. Aula 3.1. Prosseguindo aí, diversidade de ocupação dos seres vivos. Então a gente vai estar falando nessa aula sobre os ambientes diversos que os seres vivos habitam. Eita, eu voltei aqui. Peraí, não tem problema não. Deixa eu só marcar aqui de novo aqui a caneta, pronto. Então são os ambientes diversos que os seres vivos eles vão habitar. De cara aqui por essa imagem já começa, né, a imaginar desde o ambiente aéreo, né, do ambiente aquático e do ambiente terrestre. Imagina, né? Cita aí pra mim os animais que têm essa habilidade de voo. São vários, né? Nós temos Uma gama. Muita. Se a gente vai falar de aves, de passarinhos, são muitas espécies, várias. Eu acho que de aves é o número maior, né? A representatividade em relação aos vertebrados, né? Aí a gente vai ter aí, na parte aquática, galera, vai ter uma infinidade de peixes. Mamíferos também vão estar presentes aí nesse ambiente aquático, né? E aí a gente vai ter o solo. O solo também é muito diverso. E no solo, né, professora Laísa, a gente vai encontrar os organismos que são muito pequenininhos, quase imperceptíveis, mas são tão importantes quanto os outros animais que são mais perceptíveis, tá? Isso aí, prosseguindo aqui, né? Em quais ambientes encontramos os seres vivos? Acabamos de mencionar, já respondemos aqui, né? Desde o ambiente aquático, aéreo, terrestre, né? Até mesmo, né, fazendo simbiose, né, com Sim. outros organismos. Nós temos, por exemplo, uma variedade enorme, né, quando a gente fala, por exemplo, da nossa flora bacteriana, né, que nós temos aqui, né, Por exemplo, organismos que vivem em simbiose, por exemplo, conosco. Dentro do nosso intestino, né? Justamente. Olha aí, gente. Os nossos vermes, parasitas, né? Tanto na parte interna quanto na parte externa. E aqueles também que vão estar presentes ali, por exemplo, os fungos, formando as micoses, né? Frieiras, né? Indesejáveis. Mas eles estão ali. E aí essa é uma interação. Então, acho que quando a gente fala aí, de ambientes onde nós encontramos, a gente vai ter, como a gente mencionou aqui, o nosso próprio corpo, um ambiente para os ecto e os parasitas internos, não é verdade? Aí a gente pode, por exemplo, se você sair aí do ambiente da sala de aula, você for encontrar aí, tiver árvores aí próximo, né, na parte externa, na sua escola, você pode olhar numa árvore, num caule, no tronco de uma árvore, você pode encontrar uma diversidade de joaninhas, besouros, você pode encontrar os líquens, que é a associação de algas e fungos, não é? Você pode encontrar um passarinho nos galhos, você pode encontrar vários outros animais, organismos, né? Interagindo ali. Você, noturnamente, diurnamente falando. Então, como é que esses organismos, eles estão, uma quantidade tão diversa, vai ocupar o mesmo suporte, vamos dizer assim, né? No caso da árvore. Porque a gente vai aprofundar mais lá para frente. Existem o que a gente chama de nichos ecológicos. O que eles vão realizar? Onde eles vão estar realizando? Em que período do dia? Ao longo do dia eles vão estar realizando suas atividades. Por isso eles conseguem coabitar, viver numa mesma estrutura, no caso desse tronco dessa árvore. Sem enfatizar abaixo do solo, as raízes dessa planta, as
micorrizas, lembram? Então, os fungos ali presentes. Então, as formigas que vão cavar túneis. Gente, é muito variado. Isso mesmo. Então, vamos prosseguir agora para o próximo slide, para a gente entender melhor, né? Então, dentro desses ambientes, foi o que a professora acabou de citar, nós temos um ambiente terrestre, aquático e também um ambiente aéreo. Isso mesmo. Prosseguindo aqui, então, em nosso planeta, segundo dados científicos, acredita-se existir atualmente cerca de 8,7 milhões de seres vivos adaptados aos mais diversos ambientes com suas infinitas formas, né? De acordo com o ambiente que ele vive, ele vai ter uma adaptação para aquele modo de vida, né? O peixe, por exemplo, ele é adaptado ao quê? A viver em rios, no ambiente aquático. Então, ele está adaptado, todo o sistema dele, os órgãos dele, né? Desde a bexiga natatória, tudo que ele tem é adaptado ao ambiente aquático, por exemplo, né? Assim como uma ave que possui sacos aéreos, tudo isso, todas essas adaptações são bastante importantes para o ambiente onde aquela espécie ela vive, né? Como eu citei ainda há pouco, né? Aqui na imagem a gente tem a nossa linda, Opa, deixa eu dar uma afastadinha aqui. Nossa onça pintada, né? Galera, esse animal, apesar de poder chegar aí a 400, 350, 400 quilos, é um animal que passa quase imperceptível no meio da floresta. Ela é extremamente caçadora e para isso ela vai contar com uma audição fantástica, um olfato extraordinário e aí esses quase 400 quilos vão estar deslizando no meio da floresta porque ela tem almofadas, então são processos de adaptação para chegar próximo ao predador e atacar com precisão. Calma aí, professora, não se assusta não, né? E aí alcançar a sua presa e se alimentar, faz parte do que a gente chama de cadeia alimentar. Né? Então, a professora falou ali da bexiga natatória, dos peixes, que aí eles vão inflar, vão diminuir para poder chegar em profundidades diferenciadas dentro do ambiente aquático, para se reproduzir, eles vão procurar abrigos para colocar os seus ovos, ou quando eles estão caçando mesmo, tentando procurar se alimentar. Alguns peixinhos, né, professora, infelizmente a gente tem visto muito períodos de secas muito prolongadas. Então, os nossos rios estão abaixo da média. O que vai acontecer? Alguns corpos, não estou dizendo de rios, mas alguns igarapés, eles secam completamente, professora. E aí, o que a gente pode observar nesses períodos? Os peixinhos, alguns que têm uma habilidade maior, eles conseguem, mesmo com as nadadeiras, eles fazem saltos, realizam saltos, eles conseguem percorrer, mesmo fora do ambiente aquático, percorrer uma certa distância e alcançar um outro corpo hídrico. Só que algumas dessas espécies não têm essa habilidade. E aí, o que vai acontecer com elas? Elas vão morrer, né? Então, são efeitos que nós temos visto aí do El Niño, Laninha, tudo isso que a professora de geografia aí tem falado nas aulas, a gente tem visto e tem comprometido muito essa diversidade de vida. Isso mesmo. Prosseguindo agora, vamos para a próxima lâmina. Mas antes... O que tem antes? O que tem antes? É aquela revisãozinha de mais assuntos, mais conceitos, né? Tá certo. Que pode abrir pra gente, diretor. Isso mesmo. Abre para nós, please, diretor. Vamos lá. Você já sabe que os seres vivos de um mesmo grupo que são capazes de se reproduzirem, produzindo descendentes férteis, pertencem a uma mesma espécie. Não é espécime, é espécie. Lembra daquela diferença de espécime para espécie, tá bom? Espécime é como se fosse um exemplar. Você tem um monte de formiga lá no formigueiro. A espécie que está presente no formigueiro, a formiga, e os espécies, tem vários, sei lá quantos, mais de 100, 200, sei lá quantos. São exemplares daquela espécie, a espécime. Isso aí. Então, o exemplo aí que nós temos aí de espécies são os cães, né, os gatos, as mangueiras, os bois, os porcos, as formigas e outros, né, professora? Nós temos uma diversidade tão grande, né, que não tem nem como a gente colocar tudo aqui. Pulgão, que mais? Carrapato,
Morcego tem ali? Tem não. Não, tem tanto bicho. Muita espécime. Vamos prosseguir aqui, né? A gente vai ter que dar aquela enfatizada e relembrar, né, daquele conceito, né? O ecossistema, ele é o quê, gente? É aquele conjunto de comunidades. Mas seria o quê? Comunidades, mas os elementos não vivos, que são aqueles fatores que a gente chama de fatores abióticos. Bom, então você já tem os 3 níveis de organização dos seres vivos. Nós temos desde o nível, do primeiro nível, que é o indivíduo, que essa junção de indivíduos, de espécies, né, vai formar um segundo nível, que é a população, para chegar no terceiro nível, que é o quê? A comunidade, que é esse conjunto de população, é o conjunto de várias populações em um determinado ambiente, para até então, aí sim a gente ter o ecossistema. Mas para esse ecossistema estar em equilíbrio, a gente tem que ter o quê? Esses elementos não vivos. Não é? E que elementos não vivos são esses? Galera, olha só que interessante aqui. Vem mais pra cá, prof. Deixa eu juntar aqui para vocês verem mais. Acho que fica nessa melhor. Imagem aqui, ó, você tá vendo que tem um corpo hídrico, tem os galhos, aqui tem uma vegetação ali na margem desse corpo hídrico, ali, né, que a gente chama de mata ciliar. Aí você tem algumas aves e aí de longe eu não tô conseguindo ver o que é aqui embaixo. Mas enfim, você vai ter várias outras formas de animais. Presta atenção. Aqui nesse ambiente, a gente tem, nesse corpo hídrico, uma profundidade, certo? Nessa profundidade, nós vamos ter temperaturas diferentes. As camadas mais lá profundas desse corpo hídrico, mais geladinho. A parte mais superior, um pouquinho mais quente, porque você está recebendo ali a luz solar. A luz solar, ok? Então, você vai ter nesse extrato hídrico diferentes tipos de formas de vida que vão estar adaptadas a essa temperatura aí ao longo do dia, perfeito? Aí você tem aqui uma arara, né? A arara, ela é um animal diurno, né? Então, ela vai buscar os seus alimentos, vocês já viram, né? Normalmente, elas são monogâmicas, então formam em dupla ali, estão andando sempre o macho e a fêmea ali, juntas. Aí elas vão chegar a se reproduzir, vão cuidar dos seus filhotes e assim por diante, vão se alimentar. O formato do bico delas vai inferir aí no tipo de alimento que elas vão conseguir captar na floresta de frutos, de castanhas, de frutos que elas vão conseguir quebrar e se alimentar. A linguinha delas é espetacular, né? O bico meio côncavo vai fazer com que haja um corte preciso, principalmente nesses frutos que formam como se fossem castanhas, e aí a linguinha delas apara isso quando esse bico corta, e aí elas vão conseguir engolir esse alimento, né, tranquilamente ali. E aí a gente tem as araras aqui muito barulhentas, os periquitinhos muito barulhentos, né? Então cada tipo de fauna, cada tipo de espécie que compõe as nossas faunas dos diferentes biomas, eles vão estar ali com essa adaptação, formando, presente nesse ecossistema, que vão formar essas diferentes comunidades aí. Todos eles respeitando o período diurno, noturno, vespertino. E aí, quando a gente fala assim, de fatores abióticos, por exemplo, a espécie vai começar, uma espécie frutífera, ela tem uma fase, um período, né, que ela vai começar a produzir os seus frutos. Ela obedece isso por quê? Por causa de todo esse clima dentro daquela localidade, que vai interferir na floração, na frutificação, no desenvolvimento desse fruto, e até chegar ao processo que ele vai se tornar maduro e cair. Alguns peixinhos, algumas espécies frutíferas ficam aqui, ó, na parte superior, caem lá dentro da água, que vão servir de alimento. Então tá tudo conectado, em equilíbrio, né? Tudo conectado. Um depende do outro. Então, prosseguindo aqui, né, agora já falamos de ecossistemas, então vamos falar um pouquinho aqui dos seres vivos de uma comunidade, seus fatores, componentes, né, que são bióticos, né? Então, os seres vivos de uma comunidade, eles são os componentes bióticos do ecossistema, os componentes que possuem a vida, né? E, lógico, né, fatores físicos, químicos do ambiente, que é o caso, né, da luz, da água, do calor, do gás oxigênio, já seriam os componentes abióticos. E sim, esses componentes abióticos, eles interferem diretamente nesse ecossistema. Então, é o que a professora citou ainda há pouco, né? Essa grande estiagem que estamos vivendo, com certeza está afetando
a vida de muitas espécies aí de peixe aqui no próprio Madeira, né? No nosso rio aqui. Imagina quantas espécies de peixes estão sendo afetadas por conta dessa longa estiagem, dessa estiagem que nós estamos vivendo, né? Dessa questão da umidade, né? Vamos tirar agora aqui por nós, né? A questão da qualidade do ar nessa época, né? A baixa umidade, ela afeta diretamente também a nós, né? Com a questão aí vem a questão dos problemas respiratórios, né? Tudo isso. A professora tocou num assunto muito importante, que é essa questão do nosso ar atmosférico, que a gente, na região amazônica, a gente enfrenta em determinados períodos muitas queimadas, e que vai produzir aí muitos gases, né, desse processo de combustão, que, devido a esses movimentos das massas de ar, toda essa fuligem que fica nessa atmosfera, e a pressão ocasionada aí faz com que haja uma concentração. Aí a gente lembra, nós estamos inseridos nesses ambientes, estamos aqui nesse período também de queimadas acentuadas. O que acontece? A gente tem que respirar. Nós somos seres que precisam estar inspirando e expirando, né, o que está presente aí nesse ar atmosférico. Infelizmente, a gente acaba sendo prejudicado aí nesse processo, porque vem muita fuligem, muita sujeira, e a gente lembra que todos os órgãos respiratórios, eles precisam de uma certa umidade, o que nesse período também a umidade ela é baixa. Então, a gente tem um esforço, mas por que as pessoas relatam, né, professora Laísa, de estarem mais cansadas nesse período? Porque o seu organismo, seu sistema respiratório, ele vai exercer muito mais força e energia para manter tudo isso funcionando. A umidade já está baixa, né? E aí que você se esforça mais, isso tudo tem um processo de gasto de energia acentuado. E aí você chega no final do dia e você está ali, ó. Acabado. Parece que você correu uma maratona, né? Com certeza. Fora que os seus pulmões também vão ficar prejudicados. É isso mesmo. Então, meu diretor, corta de novo agora para nossa telinha, para a gente continuar aqui, né? Então, o exemplo aqui, né? Um lago, um rio, um campo ou uma floresta são exemplos de ecossistemas. E neles encontramos os componentes bióticos, são os seres vivos, e os componentes abióticos, que é a luz, que é o calor, é todo esse fator que a gente já citou na lâmina anterior, que vai estar, né, compondo ali aquele ecossistema. Prosseguindo aqui, né, vamos falar agora, vamos relembrar, né, de um conceito ecológico bastante importante ali, que é o habitat, que nada mais é do que o endereço de uma espécie, de um ecossistema. É onde ele vive, é onde ele mora, então é o habitat. Então, no caso aqui, né, nós temos aqui esse exemplo que mora onde, professora? Na floresta, né? A gente pode dizer assim, o habitat natural dele é na floresta, né? Então, a gente vai ter esses exemplos aí, né? No caso, vamos pensar ali do peixe-boi. O peixe-boi, você vai encontrar ele em outro lugar que não seja no ambiente aquático, no rio, em lagos, né? Em rios, né? Então, ali é o habitat daquele indivíduo. Prosseguindo aqui, né? Vamos aqui falar aqui de exemplos, né? No caso da onça e do gambá. Onde é que você vai encontrar, né? Qual é o habitat da onça e do gambá? É na floresta. No caso aqui do camelo e do rato canguru, onde é que você encontra ele? No deserto, né? Você não vai sair aqui de madrugada no quintal da sua casa e vai encontrar um animal desse. Jamais, é no deserto. No caso do tucunaré aqui, aonde que você encontra? Qual é o habitat natural? No rio. No caso do tubarão, no mar. Então, cada habitat desse é o endereço daquela espécie aonde você vai encontrá-la. Lógico que você vai ver que cada espécie dessa ela vai possuir, né, um modo de vida, que aí já vamos falar, né, nas próximas lâminas do nicho ecológico. Interessante, né? Você dizer assim, ó, que por caso do peixe aqui, do tucunaré. Está presente nos rios. Aí a gente tem que lembrar que no rio existem diferentes rios. Isso. A gente aqui tem nosso Madeira, que é um rio novo, um rio jovem, né? Com muitos meandros,
com muita ainda sedimento. Então está tudo se formando, está tudo ali sendo alterado, enfim. Então as colorações dos rios vão ser distintos, né? Nós temos aí rios que uma água muito escura, com muito processo de decomposição, né? Então em cada local desse você vai ter uma espécie de peixe, né? Adaptado para a temperatura que a gente chama de... Eita, agora não vou lembrar a palavra. A gente lembra. Mas esse espelho, essa coloração, essa densidade dessa água, profundidade, temperatura. Então, tudo isso são os elementos abióticos. Tudo isso vai fazer com que a espécie esteja presente ou não. Aí a gente tem que lembrar também das espécies que conseguem estar ocupando diferentes hábitats. Né? Por exemplo, a nossa onça-pintada, ela está presente na floresta amazônica, mas também está presente no Pantanal, correto? Isso. Então, aí tem a área territorial, a extensão que essas espécies podem estar aí presentes também. Né? Isso mesmo. Então, vamos prosseguir agora para a nossa próxima lâmina, que a gente já fala um pouquinho, né, que esses exemplos, né, eles mostram que cada espécie está adaptada para viver em um determinado ambiente. No exemplo aqui, né, floresta, deserto, água doce e também água salgada. E esse lugar onde a espécie vive, né, esse endereço é o habitat dela. Mais uma vez aqui, né, para falar. E o conjunto de atividades ecológicas desempenhadas por uma espécie no ecossistema recebe o nome de nicho ecológico, que seria o quê? Um modo de vida, como se eu tivesse o meu endereço, que é a minha casa. E qual é o meu modo de vida, a minha profissão? Profissão, por exemplo, seria o meu nicho ecológico, eu sou professora, é o que eu desempenho, o que eu faço para sobreviver, né? Então, seria mais ou menos esse comparativo, ok. Então, vamos lá aqui, deixa eu responder aqui, ok, mas como se conhece o nicho ecológico de uma espécie? E aí, como é que se conhece esse nicho ecológico? Vem pra cá, prof. Olha só, ela acabou de dar um exemplo, a professora Laís acabou de dar um exemplo da casa dela. A casa dela é o habitat dela. Perfeito? Ela está ali dentro da casa dela e na casa dela, ela não é a professora Laísa. Ela é a mãe do Dudu. A esposa do Rodrigo. Perfeito? Então, desempenhando o papel de Laísa, não mais professora, ela vai ser a mãe, e a mãe, no momento de que o Deus o livre, Dudu, fique doente, vai ter que ir ao médico com ele, vai ter que fazer as consultas de rotina, vai ter que fazer um acompanhamento na escola para saber como é que está o rendimento dele, como é que estão interagir nas atividades. Então, ela vai estar desempenhando diferentes funções ao longo da vida dela. E aí, vai passear com o esposo nas férias, em família, vai viajar para outros lugares. Então, ela vai ter atividades distintas, certo? Ou representando o papel de mãe e esposa, ou representando o papel de professora Laísa. Coordenadora, que essa mulher faz 1001 utilidades. E aí, cada uma dessas atividades que ela faz, desempenha ao longo do dia. Não é isso? Ao longo do dia, ela vai desempenhando esses papéis que ela tem. E esses papéis fazem parte, compõem o seu nicho ecológico. Aí, você lembra quando a gente... vamos falar aqui na linguagem de Por exemplo, quem vai para as mídias sociais, para as redes sociais, normalmente ela vai ofertar um nicho, né? Ela vai dizer assim, olha, eu quero trabalhar, eu gosto de culinária, então eu vou falar sobre culinária. Não, eu gosto de moda, então eu vou lá falar de moda. Não, eu gosto... Enfim, a gente tem um aluno nosso aí bombando nas redes sociais, né? Pois é, ele é maravilhoso, acho que é o Vitor o nome dele, bombando. Ele fala o quê, gente? Da rotina diária dele. E eu curto muito, viu? Eu gosto demais da rotina dele. Ele tá ali colocando... Então, o cotidiano, as atividades que você faz, ele fala lá desde o início do manhã dele, né? Até ele chegar na escola, depois finalizando o dia. Então, tudo isso que você desempenha ao longo do seu dia faz parte do seu nicho ecológico. E como é que a gente identifica? Obviamente, você vai acentuar que espécie nós estamos falando, né? É uma espécie de primatas. Primatas pode ser atividade diurna,
ou crepuscular. Então, cada espécie vai ter uma distinção aí dentro do seu nicho, dentro da sua rotina, tá bom? Isso aí. E é fantástico esse universo. É por isso que a gente consegue ter essa diversidade, porque eles também têm um padrão de atividades. Não tem gente que gosta de... Por exemplo, eu sou mais diurna. À noite, pra mim, né, pra ficar perambulando por aí, eu não sou muito de ficar perambulando à noite, não. Mas tem gente que parece que desperta fora à noite. Verdade. Né? Ou você vai trabalhar, ou você vai sair, enfim, você tá mais ativo no período noturno. Eu não, passo o dia, vai chegando a noite, já deu. E aí faz parte, né? Porque aí a gente vai ter esse fluxo. Pessoas, se a gente não tivesse essa diferença, como é que a gente ia ter os profissionais noturnos? Com certeza. Né? Que fazem plantões, e eu não daria para trabalhar em plantão, porque realmente não ia dar certo. Então é isso que faz com que a gente tenha essa diversidade e obedecendo a cada uma desses nichos, né? Isso aí. Prosseguindo aqui, gente, para isso, né, como é que a gente vai observar o nicho ecológico de uma determinada espécie? A gente vai ter que conhecer como ela se alimenta, onde ela se abriga, como ela vai se reproduzir e quais são os seus inimigos naturais, se ela é predadora ou, né, o que ela faz ali para sobreviver. Então, são essas observações. Isso é muito importante. Vem cá, Alice. Deixa eu só vir aqui. Isso é muito importante. Bota lá na imagem. Opa. Isso é muito importante. Quando a gente, por exemplo, não é interessante para a gente, né, como biólogos, ter um animal desses num recinto fechado, um recinto artificial. Ideal que ele esteja aqui, ó, no habitat natural dele. Porém, devido a algumas situações, né, quando a gente fala aí da biologia da conservação, algumas espécies que correm risco de serem extintas, o que acontece? A gente vai ter que trabalhar, porque eles já estão em um número de indivíduos muito pequenos, então a gente acaba trabalhando eles num recinto mais estrito. O que vai acontecer? É importante que a gente consiga entender esse padrão aqui, ó, do que ele come, como é que ele caça. Ah, ele é um animal caçador, não, é um animal que recebe bem o alimento. Então, o processo de reprodução, como é que é? Existem espécies que entram no cio, vão precisar de acasalamento, tem posturas de acasalamento distintas. Então, você conhecendo isso aqui, que faz parte do nicho dele, da rotina deles, você consegue ver se esse animal vai conseguir, eu vou conseguir trabalhar ele num recinto artificial e fazer com que eu consiga manter o processo reprodutivo para que essa espécie novamente consiga se estabelecer e aí sim voltar ao habitat natural. Então é importante a gente também lembrar disso, enfatizar isso. Isso mesmo. Prosseguindo aqui, né? Então o habitat, ele diz respeito ao local onde o organismo ele vive. Já o nicho ecológico, ele vai relacionar-se, né, com o modo de vida dessa espécie no ecossistema. Então vamos aqui para alguns exemplos, no caso da cutia, que é herbívora. Isso quer dizer o quê? Que ela alimenta-se de frutos, sementes e folhas. Abriga-se em tocas, né, interessante lembrar, ou em tocos de árvores e serve de alimento, no caso da cutia aqui, né, ela é herbívora, ela serve de alimento para diversos animais, como a própria onça, que caça. Lembrando que a onça, ela caça, tá? Já a onça, que é carnívora, olha aqui mais uma informação com relação ao nicho desse animal, ela alimenta-se de animais diversos também, como cobras, macacos, e não vivem em tocas. Ela preda, ela caça. Bom, é importante enfatizar também que, no caso, assim, mesmo os animais que têm um comportamento, por exemplo, carnívoro, ele pode, num período da estação anual, ela pode vir a se diferenciar. Naquele período, ela não vai ter aquela oferta daquele alimento e ela pode, sim, optar por alguns frutos ou raízes. Então, ela vai tentar escapar, ela tem que sobreviver. Então, se ela não encontra naquele recinto, naquele período de meses ali, que ela não tem aquele oferta do alimento que cotidianamente ela teria, ela acaba tendo nesse período essa mudança, né? Pode acontecer. Prosseguindo aqui, como se vê, né? Cutias e onças têm modos de vida diferentes. Isto é, eles desempenham diferentes atividades dentro de um mesmo ecossistema, né? São hábitos
diferentes. Um é herbívoro, o outro já é carnívoro. Então, esse desempenho aí vai gerar nessa diversidade dentro de um ecossistema. Prosseguindo aqui, né, logo, o nicho ecológico da cutia, ele vai ser diferente do nicho ecológico da onça, né, como já foi citado. Olha que imagem bonita essa imagem. Então, nas relações que ocorrem entre os seres vivos, nestes ecossistemas, há fatores que influenciam diretamente em sua distribuição e também na sua abundância no determinado meio. Quais são esses fatores? Competição por espaço, eles podem estar competindo por um mesmo espaço, o mesmo ambiente. Disputa por parceiros sexuais, que pode sim estar ocasionando, né, a morte de uma espécie para que ele conseguisse se acasalar. Acontece essas disputas muitas vezes. O processo de simbiose de espécies diferentes estarem vivendo, por exemplo, em harmonia, pode acontecer, uma depender da outra e viver perfeitamente bem. Nós temos também o comensalismo e o predatismo. São formas de interação entre esses seres vivos, né? E só dando uma ênfase aqui, gente, vocês vão ter uma noção melhor dessas interações lá para o 3º ano. Né? Lembrando que essas primeiras aulas aqui da biologia do 1º ano, é para vocês conhecerem essa gama do que é a disciplina da biologia. Então, vocês vão ter um mundo de conhecimento mais lá para frente com relação, né, a essas relações ecológicas. E, mais uma vez, voltando aqui, né, o termo, vocês já viram o que é o nicho, ecológico? Vamos enfatizar aqui o termo habitat, que refere-se tipicamente à zona em que o organismo vive e onde ele pode encontrar o seu alimento, que no caso é o endereço dele, né, abrigo, proteção e companheiros para sua reprodução. Nesse habitat, ele tem que ter essa oferta de tudo isso. Porque senão ele acaba fazendo os processos de migrações. Então, faltou parceiros sexuais, ele precisa ali, como é que ele se reproduz, né, professora? Prosseguindo aqui, né, o habitat, mais uma definição aí. O habitat, ele significa o espaço onde os seres vivos vivem e se desenvolvem. É um ambiente natural onde nasce e cresce qualquer ser organizado. Mas lembrando, se um daqueles itens anteriores que nós vimos aqui não estiver de acordo, né, não se encontrar, ele não encontrar, ou ele não encontrar abrigo, ele vai migrar para um outro ambiente onde ele tem aquelas condições favoráveis, né, para que ele possa sobreviver. Então, mais uma vez, aí um outro ponto. E já que a gente está falando de habitat, né, é interessante a gente falar que existem também os habitats artificiais, né? Então, existem também os habitats artificiais que são construídos pelo homem, utilizados, por exemplo, em zoológicos ou em lugares para promover o desenvolvimento de uma espécie que esteja em extinção. Por exemplo, é então necessário que a espécie sinta o seu próprio habitat, que foi o que a professora falou sobre a biologia aqui da conservação. A gente não vai conseguir reproduzir igualmente ou da mesma forma, mas a gente vai tentar chegar o mais próximo possível para tornar esse animal ajustável àquele ambiente artificial, para que ele consiga se reproduzir e se alimentar bem. Isso mesmo. Prosseguindo aqui, né? Um exemplo aqui dos manguezais, né? Então, o mangue, por exemplo, é o habitat natural de algumas espécies de caranguejos. Neste local, eles encontram o quê, gente? A alimentação. Lembrando, né, que para ele viver naquele local, ele tem que ter o quê? Condições favoráveis. E nesse local ele vai encontrar a alimentação, a proteção contra os predadores e também a oxigenação ideal para quê? Para que eles sobrevivam e possam se reproduzir naquele ambiente, naquele habitat. Né? Então, o habitat está totalmente interligado ao nicho ecológico do indivíduo. Isso aí. E temos mais pontos aí para a gente falar. Pode passar, professora. Prosseguindo aqui, né? Muitas espécies correm risco de extinção, principalmente pela destruição do seu habitat. Ao destruirmos o local onde esses seres vivos estão, né, eles acabam procurando outras áreas para habitar. Exatamente. E às vezes essas áreas que eles procuram para habitar, às vezes não é favorável, ou esse processo migratório causar um transtorno, né? Acaba causando um transtorno, afeta toda a cadeia alimentar e afeta e causa um desequilíbrio.
Vamos falar agora aqui dos ambientes, né? Um ambiente aquático. Esse ambiente aquático ele vai ser composto por rios, mares, riachos e lagoas, mananciais. E nesses ecossistemas também há vida aquática, a qual vai consistir na presença de plantas aquáticas e também desses animais. Então, as interações ali vão ser grandes, tanto com elementos bióticos, as formas vivas, quanto os elementos não vivos, chamados de abióticos. Isso mesmo. Prosseguindo aqui, né, dentro desse ambiente aquático, nós vamos ter o quê? Os animais aquáticos, né? Então, vale lembrar que mais de 70% da Terra ela é coberta por água e o ambiente aquático ele vai ser dividido em dois, né? No caso, mares e oceanos e as águas continentais que formam os lagos. Ou seja, água e doce os e água rios, salgada, né? que seriam a água doce e a água salgada. Olha aí, mais um exemplar aí do boto. Uma imagem muito bonita aí. Prosseguindo aqui, vamos falar agora dos animais terrestres, né? Não preciso nem falar, né? São animais que vivem no ambiente terrestre, né? Que estão adaptados a este ecossistema, que é o ecossistema terrestre, porque seu tipo de respiração lhe permite o quê? Respirar o oxigênio da atmosfera. E no habitat terrestre vivem também todos aqueles animais que podem voar, ou seja, as aves, né? Mais um ponto aí que a gente pode estar falando com relação aos ambientes. Então, vimos o ambiente aquático e o ambiente terrestre. E agora já estamos finalizando a nossa aula e daqui a pouquinho a gente se encontra para a gente fazer aquela revisão, não é mesmo, professora? É isso mesmo. Já já a gente retorna, então, a gente enfatizar destacar alguns pontos dessa aula. Isso Tchau, aí, galera. até mais.